Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade ao material de finanças públicas, conhecimentos gerais para o curso nacional unificado. Aqui a gente vai ver o item 6.3 e 6.4. Primeiro, hoje, o 6.3, que é financiamento de políticas públicas e classificação de receitas públicas do Estado. Então, vamos ver classificações da receita pública quanto à forma de ingresso orçamentária, lista orçamentária, quanto à coercitividade ou coercibilidade, né? Procedência, afetação, regularidade, natureza, categoria econômica, origem, espécie, desdobramentos, classificação quanto à fonte, classificação quanto ao identificador do resultado primário. Lembra que eu falei ontem que tinha resultado primário e nominal, teste primário e priminal? É a partir da receita e despesa dessa classificação que ele consegue fazer esse cálculo. Isso é na imprensa, né? Às vezes, o governo teve resultado primário X. Você tem um identificador na receita primária. Se tem na receita, tem uma despesa para você fazer um deparo. E também vai estudar a classificação da despesa, não hoje. Hoje é só a receita. Etapas da receita pública, dívida ativa e depois os cadernos de questões. Vamos lá. Financiamento de políticas públicas. O financiamento das políticas públicas é um tema fundamental para entender como o Estado brasileiro arrecada recursos e como utiliza para promover o bem-estar da sociedade. A estrutura de receitas e despesas do Estado é composta por diversas fontes de financiamento. Em síntese, o financiamento das políticas públicas no Brasil é realizado por meio de diversas fontes de recursos, como receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, etc. Vocês têm vários tipos de receitas. Esses recursos são utilizados para financiar programas e projetos nas áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outras, visando melhorar a qualidade de vida da população. Estrutura das receitas, estrutura das receitas do Estado brasileiro. A receita pública é o fluxo de recursos financeiros para o governo, proveniente de diversas fontes, como impostos, taxas, contribuições, multas, entre outros, inclusive aluguéis, o governo também aluga. Várias fontes de receita. Ela é utilizada para financiar os serviços públicos, pagamento de despesas e investimentos, inclusive os nossos salários, né? Salários servidores, se quiser de vocês. Ou seja, são todas as entradas de bens ou direitos que o Estado utiliza para financiar seus gastos. Então, você tem a receita pública, em sentido, deixa eu só botar aqui a ferramenta de anotar. Então, você tem a receita pública em sentido lato, no sentido amplo, lato senso, e a receita pública em sentido estrito, no estrito senso. São receitas orçamentárias, mais receitas extra-orçamentárias. E na estrito senso, somente as receitas orçamentárias. Quando a gente fala orçamentária, lembre-se logo de lei orçamentária anual, que entra no orçamento. E as receitas extra-orçamentárias são aquelas que não estão previstas no orçamento. Não estão previstas ali. Então, ou seja, não estão planejadas de você receber, mas você acaba recebendo. Uma indenização, uma ação na justiça que o Estado pode ter ganho. Achou que ia perder, mas acabou ganhando. Então, você tem receita orçamentária e extra-orçamentária. Essa é a primeira classificação que a gente aprende. Mas depois a gente vai entender qual é o conceito de extra-orçamentário mais com tranquilidade. Então, as classificações das receitas que a gente podemos ter. Então, pode ter quanto ao ingresso, que é orçamentário, extra-orçamentário. Orçamentário, lei orçamentária anual, aquilo que você previu. Lembra que ontem a gente estudou que a gente estima a receita, ou seja, o que está no orçamento é o que foi estimado, mas tem coisas que não foram estimadas, mas tiveram ingressos no orçamento. Se teve ingresso, é uma receita. É igual na nossa casa. Nós temos, fazendo a comparação sempre aqui para ficar mais fácil para o âmbito familiar, nós temos o nosso orçamento. Eu tenho uma receita de serviço público, do meu salário. Mas, nesse mês, aconteceu alguma coisa, então me solicitou para eu fazer uma ação na justiça, um parecer, que eu também posso advogar, e eu não estava previsto no começo do mês fazer essa ação. Só chegou, olha, preciso que você faça mandado de segurança para mim, concurso público aqui, preciso de uma liminar. Eu vou lá e faço, cobro o valor. Isso é uma receita também que entrou para minha família, para o meu rendimento esse mês. Então, ela é extra, se fosse do ponto de vista, ela é extra orçamentária. E não estava no meu orçamento normal. Apareceu a situação. A mesma coisa no governo. É orçamentário que o governo estimou, extra orçamentário que surgiu
durante o ano, e o governo também teve ingresso para os cofres do governo. Quanto a procedências originárias e derivadas, eu acho que ontem eu já falei mais ou menos essa palavra, é só lembrar assim, que deriva do patrimônio do cidadão. Deriva do patrimônio do cidadão. Só lembrar isso, derivada, vem do patrimônio do cidadão. Originária, origina de dentro do Estado. Então, sempre que o cara colocar ali uma situação, isso aqui vem da onde? Quem vindo da onde? Está vindo do cidadão, então uma receita derivada. Originária, quem é que está gerando essa receita? É o próprio Estado? Então, essa é uma receita originária. Então, a origem dela é do próprio Estado, então ela pode ser originária ou derivada. Efetivas ou não efetivas, a gente vai estudar, então, efetiva é aquilo que é definitivamente do Estado. Não efetivas é aquelas que não são definitivamente do Estado. Às vezes acontece de uma depósito, por exemplo, participar de uma ação, de um leilão, participar de uma licitação, você precisa de um depósito. Essa receita ela não é efetiva, ela não foi efetivada. E às vezes você coloca ali uma receita do Estado, mas ela pode não se tornar efetiva do Estado, pode ser devolvido esse valor. Então é chamado ordinária e extraordinária, é basicamente quase o mesmo conceito aqui de extra-orçamentário, ou seja, ordinária é aquilo do dia a dia, extraordinária é aquilo que sai do dia a dia. Quanto à natureza, e aí eu coloco aqui, depois a gente vai ver, tem quais são os tipos de natureza, de despesa. Quanto à fonte ou destinação dos recursos, você vai ter fonte de Tesouro Nacional, tem os tipos de fonte. Quanto ao identificador de resultado primário, isso aqui, esse identificador é só um número para eles saberem fazer o cálculo lá, se a receita vai entrar para fazer o cálculo do resultado primário ou não. É simples. Quanto à esfera orçamentária, se vocês forem olhar no texto constitucional, você vai ver que nós temos, isso aqui também que é muito em prof, são os princípios orçamentários. Né? Eu não sei, não falo sobre o princípio orçamentário, mas é bom dar uma lida depois. Existem chamados princípios orçamentários, e um dos princípios do orçamento, ou princípio orçamentário, é o princípio da unidade. A gente vai ter um orçamento para cada unidade da federação. Tem um orçamento da União, um orçamento por Estado, um orçamento por município. Cada município tem seu orçamento. Ele não pode ter dois orçamentos. Não pode ter, que nem só fazendo um exemplo aqui em casa. A gente não pode ter um orçamento, a minha esposa tem um orçamento e eu tenho um orçamento. Não, tem que ter um orçamento da família. Quanto é que é o seu cartão, quanto é que é o meu cartão, quanto é que é a escola das meninas, quanto é que é isso, quanto é que é aquilo, condomínio, e quanto é que você vai receber esse mês do Detran, quanto é que vai receber do MTIC, junto aqui, é um orçamento só. Apesar de estar tudo separadinho, mas é um orçamento só. Na Constituição, tem o princípio da unidade, é um orçamento. Só que o orçamento se divide para área fiscal, para a seguridade, para investimentos. É uma divisão do orçamento, mas o orçamento é único, o orçamento deve ser único. Então, apesar de ter os gastos da minha esposa e o meu, o orçamento é da casa, não é da minha esposa e o meu separado. Pode falar. O orçamento eu posso chamar de LOA, é o Sim, mesmo? a lei orçamentária anual. Quando eu falo orçamento, entenda-se LOA. Então, a LOA, que ele vai perguntar na prova, para as pessoas, muita gente cai. Assim, nós temos o orçamento fiscal, nós temos o orçamento da Seguridade Social e o orçamento do investimento. Vai estar lá, orçamento tal. Vai ter as receitas e despesas fiscais, vai ter as receitas e despesas da Seguridade, vai ter as receitas e os investimentos. Está separado. Se você entrar na LOA, você não vê separação. Mas aqui é um orçamento único. No final, tem que passar a régua e ver se deu déficit ou não. Apesar de ter o orçamento, você vai ouvir falar isso, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, vai ver isso na imprensa, vai ver isso o governo falando. Né? Deu déficit no INSS, porque o orçamento da Seguridade Social está com déficit. Aquilo está só separado do ponto de vista de você ter um controle, mas o orçamento é um só. Por quê? Porque existe o princípio da unidade, não pode ter mais de um orçamento. Nós temos, na verdade, três orçamentos, só por fim de divisões, dentro de um único orçamento, né? Como se fosse sobre-orçamento. Então, você entender. Me dá Pode falar. um exemplo sobre receita originária, eu esqueci de perguntar. Um exemplo da Tá. receita do Estado. Receita originária é aquela que origina de dentro de você, do Estado. Então, por exemplo, o Estado tem sei lá, um hospital, tem alguma situação ali, e dentro do hospital, normalmente, tem aquelas cantinas, né? Cantina ali que o cara tem que pagar aluguel para o Estado ali. Ele vai vender ali um fluxo muito grande de pessoas.
aquele aluguel que o Estado recebe é uma receita originária, origina de dentro do Estado, é o próprio patrimônio do Estado que gera receita, entendeu? Agora, aquele mesmo cidadão que ele tem ali dentro do hospital uma cantina, um restaurante, e atende ali, né, as pessoas que têm aquele fluxo ali, ou um órgão público, deu um exemplo sem querer de hospital, pode ser um órgão público que tem uma cantina no lugar. Aquela mesma pessoa vende produtos ali, ela paga imposto. O imposto que ela paga é uma receita derivada do Estado. O aluguel que ela paga é uma receita originária do Estado, entendeu? É só para você entender. Então, derivada é que deriva e vem por meio de imposto, deriva do patrimônio da pessoa. Então, o PTU que essa pessoa que está lá dentro paga deriva do patrimônio dela. Quando ela tem uma casa, ela vai pagar IPTU. Imposto de renda também, né? Imposto de renda. Tudo que deriva da pessoa, que não é do Estado, é derivado. A maioria das despesas das receitas são derivadas. As originárias são quando o Estado negocia. Então, o Estado vende, então deriva do Estado. Então, o Estado tem lá aqui no meu apartamento, no meu condomínio, tem vários apartamentos funcionais. Quando o Estado leilou um apartamento desse e vem essa receita, é uma receita originária, que veio do próprio patrimônio do Estado que ele vendeu. Entendeu? Então, originária é aquilo que o Estado ele mesmo gera, não dependendo do cidadão. Agora, tudo aquilo que dependendo do cidadão, normalmente os impostos são todos derivados. Okay? Vamos lá, quando a gente chegar aqui na parte, vocês vão entender melhor. Vamos lá, aqui, ó. Primeira classificação. Classificação quanto à forma de ingresso. Quanto à forma de ingresso, a receita pode ser orçamentária. São todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Extra-orçamentária são as entradas de recursos que são restituíveis e que não pertencem ao Estado. Vamos ler aqui. Então, vamos lá. A receita orçamentária é aquela que são provenientes de, inclusive, operações de crédito. O que é operação de crédito? Operação de crédito é empréstimo. O governo fez um empréstimo para fechar a conta, uma receita orçamentária. A extra-orçamentária, ou seja, está fora do orçamento, são aquelas que são restituíveis. Você vê que tem uma classificação lá que eu falei para isso aqui, normalmente é uma multa que está aqui, mas é uma multa só de depósito, porque a pessoa está discutindo. Não é discutindo, não seria esse o termo. Enfim, é alguma coisa que o Estado arrecadou, mas que ele pode restituir, ou vai ser restituído. Não era muito o que eu queria falar, esqueci o termo. Calção. O cidadão foi lá e botou uma calção. Pode ser uma calção para participar da licitação, para participar do leilão, para participar do leilão aqui, se o Estado resolver leiloar, a União resolver leiloar um apartamento aqui no meu condomínio, vai ter que colocar uma calção. Você vai botar 5%, 1%. Isso aí não é do Estado. Vai se tornar do Estado se essa pessoa que colocou a calção, ela for o vencedor do leilão. Se ela não for, o Estado vai ter que devolver esse dinheiro. Então, é receita institucional. Então, é só essa palavra que ele grifou realmente. São aquelas que são restituíveis. São as questões que são restituídas. Atenção, o recebimento de dinheiro em doação é uma receita orçamentária. As doações são recursos que, embora não previstos na lei, possuem características de receitas orçamentárias. São ingressos extraordinários e orçamentários. Não confunda extraordinário com extras orçamentários. Boa chamada de atenção. Então, o que é extraordinário é que surgiu, mas não significa que não seja orçamentário necessariamente. Então, vamos lá. Extraordinário é que não estava previsto. Extra-orçamentário é um recurso transitório que passa pelos corpos públicos, ou seja, não estava no orçamento, não está no orçamento, não está previsto você gastar aqui. O recebimento de bens, veículos e doação não gera ingresso de recursos representando apenas uma variação patrimonial ativa. Você também tem que aprender, não sei se qual o nível que vai ser cobrado na prova. Isso aqui é contabilidade pública. Para você entender variação patrimonial ativa, você tem que entender balanço orçamentário, mas deixa aqui essa informação. Ou seja, ela só gera ingresso de recursos que é uma variação patrimonial ativa, afetando, portanto, apenas o resultado patrimonial. Logo, não uma receita orçamentária, mas sim uma VPA. O que é variação patrimonial? Variação patrimonial é quando você coloca isso no balanço patrimonial e há um aumento. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado, essa variação patrimonial, ela também é um decréscimo. Falando de termos contábeis, quando você recebe uma coisa que não é sua, ao mesmo tempo que você tem ali aquela posse daquele bem ou daquela receita, você também tem uma dívida, porque você vai devolver.
Então, é só uma variação patrimonial, aumentativa, nesse caso, aumenta. Mas você continua tendo que devolver aquilo. Vocês entenderam esse conceito? É tipo, eu recebo, uma pessoa deixou comigo o carro dela. Sei lá, foi viajar para o exterior, vai ficar 1 ano fazendo 2 anos de doutorado, sei lá, alguma coisa. O carro eu vou poder utilizar, em tese, ali, uma receita minha, aumentou, posso fazer o que eu quiser, mas aquilo eu vou ter que devolver. Então, é só uma variação patrimonial aumentativa ali no meu patrimônio. Mas aquilo não é definitivamente. É diferente, é diferente de quando você tem, que é uma doação, não gera ingresso de recurso, você apresenta uma variação patrimonial. Eu acho que eu estou confundindo aqui. Não, é isso mesmo. Então, só aumentou de patrimônio. Você não vai ter uma contrapartida naquilo, se for uma doação. Deixa eu ver se aqui ele explica melhor. Recebimento de dinheiro em doação, uma receita orçamentária. Recebimento de bem em doação, uma variação patrimonial ativa. É isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Quando você recebe alguma coisa para o seu patrimônio, aqui ele está falando da receita orçamentária, de doação. Quando você recebe isso e ela é uma doação definitiva, você vai poder gastar aquilo, ok. Quando ela é extra-orçamentária, aquilo aumenta no seu patrimônio, mas você vai ter que devolver, ou seja, você não vai gastar. Então, por isso que não entra no seu orçamento. Por exemplo, voltando, sempre tentando alterar o orçamento familiar. Quando eu recebo, sei lá, determinado valor, que eventualmente vou ter que devolver para a pessoa, aquilo entra aqui para a família. Mas como eu vou ter que devolver aquilo, eu não posso dizer que está no meu orçamento. Posso até gastar, mas aquilo, como é extra-orçamentário, às vezes acontece, está tendo uma briga sobre isso, as questões do precatório, aquilo eu vou ter que devolver em algum momento, aquilo ali alguém vai me cobrar. Então, está fora do meu orçamento, está fora do orçamento da minha família. Agora, quando eu recebo uma doação, e eu não vou registrar isso como uma contrapartida do futuro, aí é diferente. Aí se torna orçamentário. Então, no meu orçamento, como eu posso gastar? A diferença que ele está querendo falar aqui é o seguinte: o recebimento de um bem é uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, só aumenta o patrimônio. Cada um veículo, pode ser um imóvel, pode ser um terreno. O que mais que ele falou? Quando a gente chegar nos exercícios, vai ficar mais claro esses conceitos. Receita, deixa eu só baixar aqui para ficar tudo numa tela assim, não vai dar. Receitas extras orçamentárias. São entradas de recursos que são restituíveis, ou seja, não pertencem ao Estado. O Estado atua como mero depositário. As receitas extras orçamentárias não integram o orçamento público. Não integram o orçamento. São passivos, obrigações exigíveis do ente. Seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa, ou seja, como você recebeu fora do orçamento, você vai pagar fora do orçamento. Lembrando, que a gente falou antes, quando eu falo orçamento, eu não falo de uma lei. É uma lei orçamentária anual, uma lei, uma lei. Então, se eu tenho uma lei orçamentária, eu tenho que ter receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Se eu tenho que devolver aquilo, entra fora do orçamento, eu não preciso dessa lei, ela está fora, ela está fora do orçamento, é extra-orçamentário. Então, eu não preciso dessa lei para devolver aquilo. Então, por isso que eu não preciso de autorização legislativa. Possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. Então, quando a gente for resolver as questões, a gente vai voltar aqui sempre nesse quadro. Isso aqui se enquadra nessa situação, é restituível. A gente está só com um mero depositário, não integra o orçamento, quando você fez questão, normalmente, eu ainda não respondi questões da CGR Rio, mas das outras bancas, CESP, FCC, ou a FGV, ela sempre vai colocar casos em que você vai identificar se aquilo ali é uma receita orçamentária, uma situação, um caso concreto. E aí, pelas características, a gente vai perceber, não, isso aqui é uma receita extra-orçamentária. Exemplos: calções, fianças, depósitos e garantias, retenções na fonte, consignações de folha de pagamento, salários não reclamados, entradas compensatórias no ativo financeiro, inscrições e restos a pagar, pagamento de RP é uma despesa extra-orçamentária.
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e emissões de papel moeda. Essa aqui também que é muito prova. Por quê? Deixa eu tentar explicar também assim. Essa aqui é o seguinte: inscrições e restos a pagar. O que é restos a pagar? São despesas que constaram no orçamento do ano anterior e que foram, né, computadas para serem pagas, só que você não conseguiu pagar no orçamento anterior. No orçamento seguinte, essa classificação, essa despesa, ela se torna, na verdade, essa receita, ela se torna o seguinte: ela é uma receita despesa. Ela se torna uma despesa extra-orçamentária, por quê? Porque é um resto a pagar. Entenda só essa parte final. É um resto, ou seja, o restante que eu pagasse. Então, na realidade, ela continua ali computado, continua computado, continua computado. Vou tentar de novo explicar. Eu tenho o orçamento desse ano, tenho uma receita, eu criei uma despesa, alguém prestou um serviço para mim, ficou aqui, ok, prestou um serviço, ok, isso aqui é uma despesa orçamentária, ela era receita orçamentária, isso é uma despesa orçamentária. Só que aconteceu o seguinte, só para finalizar esse vídeo que passa. Só que aconteceu o seguinte: se a pessoa não conseguiu comprovar que a despesa para eu pagar, ela tem que ter, né, o lançamento, tem que ter a liquidação, tem que ter a comprovação de que foi feito aqui. Aí eu vou lá e deposito na conta do fornecedor. Só que esse fornecedor não conseguiu comprovar. Pode falar. Tenho uma dúvida sobre isso. Caiu, inclusive, na Petrobras, eu fiquei na dúvida, a pergunta disso. Mas a pergunta eu prestei o serviço para o governo e chegou dezembro, encerrou o ano de pagamento do governo. Ficou, teoricamente, ficou me devendo para o ano seguinte. Eu acho que seria restos a pagar. No ano seguinte, eu recebo, esse valor tem que ser previsto no orçamento do governo ou não? Não, é extra-orçamentário. William. Só para saber, professor, se ele tem uma prioridade, uma vez que ele é um pagamento que eu deveria ter feito nesse ano, né, e chegou o ano de 2025, e ele é desse ano de 2024, ele tem uma prioridade para os demais gastos públicos, uma vez que ele já está lançado, já está aprovado, já passou por todo o processo, Sim, ou não? na verdade já está separado. O resto a pagar, na verdade, já tem recurso. Lembrando que a gente está falando aqui tudo de crédito, de orçamento. Isso aqui não é dinheiro em caixa, é só fictício isso aqui. Quando você escreve resto a pagar, resto a pagar, o Tesouro Nacional tem que deixar separado esse valor. Pode falar. Mas o governo tem que colocar no orçamento no ano seguinte, no orçamento do governo, ou não? Não, aí já é uma despesa extra-orçamentária. Que já foi autorizado no ano passado, só não consegui pagar. Entendeu? E então, registra no orçamento. Não tem. É só um registro, só um registro. Entendeu? Entendi. De resto a pagar. É uma pegadinha. Mas do resto a pagar, depois a gente pode ver lá mais embaixo, mas tem umas características especiais do resto a pagar. Por exemplo, eu fiz um contrato, só para tentar dar um exemplo, fiz um contrato com o Rodrigo. O Rodrigo ganhou a licitação e tal, fez um contrato. Só que o Rodrigo, no mínimo esse ano, ele tem que fazer o serviço. Se ele não fez o serviço, isso não vai entrar como resto a pagar. O resto a pagar é aquilo que eu deveria ter pago e não paguei. Ou seja, no mínimo tem que ter sido feito alguma coisa. Se não foi feito, esse contrato passa para o ano seguinte e ainda continua como receita orçamentária, porque ainda não é resto a pagar. Só é resto a pagar quando a pessoa prestou o serviço para mim. E eu tinha que pagar e não consegui pagar. Então, é como assim? Você tinha que pagar e não conseguiu pagar. Não tinha dinheiro em caixa. Então, no caso, eu errei a questão, eu errei a resposta, porque eu coloquei, assim, eu supus que o governo tinha que colocar no orçamento do ano seguinte. Eu errei. Não, é extra-orçamentário, não entra no orçamento. Mas, entendeu? Lógico, porque pode ser uma coisa do governo. O governo não tem caixa. Caixa é caixa. Quando a gente fala caixa no governo, sentido orçamentário, não tem dinheiro vivo. Então, não tem como eu pagar.
Normalmente tem os prazos para pagamento, 30 dias, 60, 90 dias. Você presta serviço para o governo, por isso que o serviço para o governo é mais caro. Não é o cara colocou a nota fiscal, tá, amanhã eu vou te pagar, não. Todo o processo interno. Vai entrar no SEI, vocês vão ter muito contato com o SEI, vai entrar no SEI, escanear aquela nota fiscal, subir lá. Aí vai ter uma pessoa que vai fazer o que a gente chama do ateste da nota fiscal, né? Tem uma pessoa que vai fazer a verificação do serviço, a medição, aquela coisa toda, até chegar esse momento. Aí vai lá, manda para o Tesouro Nacional. Precisa desse dinheiro. O Tesouro Nacional não tem. Você vai registrar a despesa. Está registrada, tem que ter pagamento. Já foi feita o lançamento. Já foi feito o lançamento, já foi feita a OB, ordem de pagamento, mas não tem dinheiro. E se isso não for pago nesse ano, vai entrar em restos a pagar. Então tem essa situação, né? Que vai ficar reservado. Às vezes tem, mas está contingenciado. O dinheiro está lá. Mas o governo diz, não, tem dinheiro no caixa. É uma maluquice. Tem dinheiro no caixa, mas não pode. É igual quando a gente tem na nossa família, sempre entrando na família, tem na nossa família. Você tem uma poupança, tem dinheiro ali, na família ali. E aí tem que pagar uma coisa. Você fala, mas não vou tirar dinheiro da poupança. Vai ficar contingenciado aqui, você vai ficar com essa despesa aí. Vamos pagar um juros, mas não vamos mexer na poupança. Às vezes o governo faz isso. Então, o governo tem dinheiro, às vezes, mas contingencia. Não vamos gastar agora. Espera um pouco. Às vezes até paga juros, que nem as famílias. Tem famílias que preferem não mexer na poupança e pagam os juros aqui. É igualzinho, funciona a família, funciona igual o governo. Vamos continuar. Esse aqui depois eu explico. Esse aqui também cai muito para. Tudo que é pegadinha cai muito. Então não confunda. Operação de crédito. Operação de crédito, leia-se empréstimo. Bota aqui empréstimo. Operação de crédito, quando ele fala operação de crédito, esse termo entenda assim, é empréstimo. Ou seja, operação para o governo ter crédito, é uma receita orçamentária. Operação de crédito por antecipação de receita, é uma receita extra-orçamentária. Isso aqui também quer muito, pegadinha. Tudo que ele está botando aqui só quer muito. Olha, muita questão sobre isso. Por que uma antecipação de crédito uma operação de crédito por antecipação de receita, uma receita extra-orçamentária? Vamos lá. Quando eu faço um empréstimo, esse empréstimo eu vou pagar, e já está já está dizendo lá o valor que o governo pode fazer de empréstimo, emissão de títulos, né? Operação de crédito vai ser emissão de títulos também, empréstimo interno. Ele coloca lá dizendo quanto é que mais ou menos ele pode fazer, já tem um limite lá, isso é uma receita orçamentária. Só que quando eu faço uma operação de crédito por antecipação da receita, lembra-se que essa receita ela já constitui o orçamento. Só estou antecipando ela. Se eu estou antecipando, ela se torna extra-orçamentária. Entendeu a lógica aqui? Porque ela é extra-orçamentária, ela já constitui o orçamento. Eu estou antecipando ela. Então, se eu antecipo essa receita, ela deixa de ser orçamentária. Esse dinheiro que vem, que vem para o orçamento, ele é extra-orçamentário. Explico. Eu tenho aqui já previsto uma estimativa de 1 milhão. 1 milhão. Ok. Só que eu não estou conseguindo arrecadar aqui. Eu vou lá, faço um empréstimo para antecipar essa receita. Esse empréstimo que eu fiz, eu não vou ter que devolver. Então, conceito de receita extra-orçamentária são aqueles valores que eu tenho que devolver? São. Então, se eu tenho que devolver, isso é extra-orçamentário. Eu estou antecipando uma receita. É diferente de uma operação de crédito em que eu tenho 1 milhão aqui no meu orçamento, eu tenho 1 milhão, apareceu uma situação aqui no governo, quebrou uma ponte, chuva, preciso de mais quanto? De mais 1 milhão. Eu vou fazer um empréstimo, uma operação de crédito. E ela vai entrar nesse orçamento. Entrou nesse orçamento, é receita orçamentária. Entendeu a diferença? Uma diferença eu tenho 1 milhão e preciso de mais 1 milhão. Vou fazer um empréstimo. Então, meu orçamento vai ficar com déficit. Vai ficar com déficit, porque na verdade eu estimei 1 milhão, mas vou precisar de 2. Vou fazer um empréstimo. A gente vai ter que entrar numa outra seara, que seria os créditos adicionais. Seriam outros tipos de créditos, extraordinários, suplementares. Mas depois a gente explica isso. Então, vou ficar com 2. É diferente de eu ter 1 milhão. Eu não estou precisando, não surgiu uma despesa nova. Eu só quero antecipar esse valor. Então, eu quero antecipar essa operação de crédito quando essa receita entrar na gestão orçamentária. Pode falar, William, que levantou a mão aí de novo. Não, só apenas esqueci de baixar, vou baixar aqui. Valeu. Vamos lá, uma questão exemplo.
A gente começa a fixar esses conceitos na hora que a gente começar a fazer questões. Vai ficar claro que ele sempre vai botar a mesma situação. Operação de crédito, situação de receita, venda de imóvel. E aí você vai ver, peguei a situação. Uma licitação, sempre vai botar os mesmos casos, os mesmos exemplos, vai ficar claro. De acordo com os conceitos e categorias de receitas previstas na Lei 4.320, constitui receitas orçamentárias. Orçamentárias significa o quê? Aquilo que eu não preciso restituir. Vamos voltar ao quadrinho. Sempre vai voltar nesse quadro. O que é uma receita extra-orçamentária? Elas são restituíveis. Restituíveis. As extra-orçamentárias. Presta atenção aqui no extra. Elas são extra, são restituíveis. O Estado atua como mero depositário. Não é dele aquele dinheiro, aquele patrimônio não é dele. Não integra o orçamento, logicamente, porque ela é extra-orçamentária, não faz orçamento. São obrigações exigíveis, ou seja, o cliente. Eu coloquei uma caução, o governo quer me devolver, vou exigir na justiça, eu quero de volta o meu dinheiro. Se o pagamento não está sujeito à autorização legislativa, não precisa constar da LU, porque aquele dinheiro não era do governo, então não precisa de autorização para devolver, possui caráter temporário. Exemplo, de novo, calções, fianças, depósitos, retenção na fonte. Retenção na fonte é o quê? É aquela imposto de renda retido na fonte. Ele vai ter que devolver para mim. Eu vou fazer agora o meu imposto de renda, eu quero que devolva o meu dinheiro. Você lembra lá, imposto de renda retido na fonte, tem lá no nosso contra-cheque, para que recebe, é uma receita extra-orçamentária. Está lá com a Receita Federal, mas na hora que eu fazer minha declaração de ajuste, volta para o governo, não, volta para mim. Agora você vai lá, retidos na fonte, não tem lá aquela imposto de renda retido na fonte no nosso contra-cheque, está lá comprado no governo, o dinheiro está lá com ele. Mas eu vou fazer minha declaração até 30 de maio, 30 de abril, né? Eu acho que é 30 de abril, 30 de maio, não sei, o prazo. E aí ele vai devolver, primeiro lote, segundo lote, porque não é uma receita dele, vai devolver. Consignações de folha de pagamento, salários não reclamados, entradas compensatórias do ativo passivo financeiro, restos a O que é pagar. isso, Edvan? Que é? Salários não reclamados é o quê? Salários não reclamados, eventualmente pessoas, né? Sei lá, não reclamaram o salário. Você tem lá no seu órgão uma folha de pagamento, né? Consideração de folha de pagamento é a folha de pagamento. Você tem lá uma conta transitória do governo que você deposita, e aí o banco, né, a instituição financeira, ela vai lá e pega aquele dinheiro e vai pagar, né? A gente faz só uma intermediação ali do órgão, né? Ela conta única para o pagamento. Mas existem situações em que depositou lá o salário e ninguém reclamou. É uma conta transitória, na verdade. Se a pessoa não tem um registro ali de quem vai receber aquele salário, vai ficar lá salário não reclamado. Normalmente o banco devolve, né, para a conta única. Existe uma conta única no governo, né, depois a gente vai ajudar isso. Cada órgão, né, tem uma variação, mas a conta é única do governo federal. Vocês vão ouvir muito falar isso. Conta única do governo federal. Vai receber o GRU. Você vai ver que é sempre o mesmo código, porque tudo vai um bolo só, tem subdivisões, mas a conta é única do governo federal. Antigamente tinha várias contas, agora é chamada conta única. Salários não reclamados são salários que o governo já tinha contado de pagar, só que não foi reclamado. Colocou na conta única, o banco não pediu, né? Não foi para o banco. Esse mês, não querendo tirar medo para vocês, mas esse mês deu problema de pagamento aqui. Mas não foi por causa de falta de dinheiro, não. Cada gente bateu no WhatsApp, os grupos de servidores, eu não recebi. E às vezes dá uns probleminhas aqui nesse repasse, né? Da conta única para alguns bancos específicos. Né? Dessa vez a gente foi Banco do Brasil. Normalmente o salário ele cai no segundo dia útil. Mas aí deu problema, ele caiu depois. Né? Tu vê, não saiu nem na imprensa, né? Não falou nada. Mas foi problema do Banco do Só que Brasil. aí vai ser o contrário, o efeito é salário reclamado. Esse é salário reclamado. Mas aí, internamente, o Ministério da Gestão mandou informativo, mandou WhatsApp para todo mundo, explicando, calma, não é que está faltando dinheiro. O salário já está lá, mas o banco não reclamou, né? Está faltando sair. Mas os servidores estavam reclamando. Já lemos todos aqui, emissão de papel moeda. Agora vamos ver o que ele colocou aqui. Quais são as orçamentárias? Calção, eu tenho que devolver? Tem, então é extra-orçamentário. Depósito de garantia, eu tenho que devolver? Tem. Emissão de papel moeda, aqui, ó. Emissão de papel moeda é extra-orçamentário.
então tem que devolver. Compensações financeiras, aí você não vai lembrar, deixa os vizinhos. Operações de crédito por antecipação de receita, aqui, ó. Operação de crédito por antecipação de receita. É uma receita extra-orçamentária. Então, para a letra D. Com o tempo, a gente vai pegar mais. Então, letra D. Você vê, e você vai ver que isso aqui vai cair direto. Isso daqui não vai colocar muito, porque isso é muito na cara. Mas esse aqui, a antecipação por receita, você sempre fica lá no índice orçamentário ou extra-orçamentário. Outra questão aqui. Duas receitas distintas precisam ser registradas no sistema contábil. Contábil e orçamentário da entidade pública. A primeira receita, no montante de 1.000, tem caráter temporário e devolutivo. Falou caráter temporário e devolutivo, é uma receita extra-orçamentária. Compõe o orçamento. A segunda é de 2.000. Não estava prevista na lei orçamentária anual. As classificações possíveis para essa receita são, respectivamente, o que ele está dizendo? Ele não fez nenhuma consideração dessa segunda, ou seja, se ela é temporária, se vou ter que restituir, não vou ter que restituir. Ele está dando a deixa de quê? De que essa é uma receita orçamentária. Ah, mas não estava previsto. Na verdade, não estava previsto. A gente faz uma estimativa, mas você pode arrecadar mais. Isso gera um superávit, mas continua sendo orçamentário. Já não estava previsto arrecadar, mas arrecadou, ok. Vai ter que devolver? Não. Letra D. Letra D? Sim. É orçamentário e extra-orçamentário. É isso que ele queria que você entendesse. Cadê? Aqui, letra D. Aqui, vamos ver se ele vai dar exemplo. A primeira receita, no montante de 1.000, tem caráter temporário e devolutivo, uma receita extra-orçamentária. A segunda receita, no montante de 2.000, não está prevista na lei orçamentária anual. Logo, é uma receita orçamentária extraordinária. Receita orçamentária extraordinária, não é extra-orçamentária. Ela é extraordinária porque está recebendo a mais, por alguma situação que não estava prevista. E aí, vamos ver. A receita orçamentária pode ser ordinária, ou seja, possui arrecadação de forma regular, contínua de cada exercício, imposto de renda, CMF, PVA, IPTU, e extraordinária, são ingressos de caráter eventual, não regular, recebimento de doações, indenizações de favor do Estado. Não confunda a receita extraordinária com a receita extra-orçamentária. A extra-orçamentária, ela não é do orçamento. Essa daqui é extraordinária, mas ela é do orçamento. Classificação contra coercitividade ou procedência. Essa aqui que o Rodrigo perguntou de novo, por exemplo. Contra a coercitividade, ou coercibilidade, eu gosto do bairro do B, fica mais fácil de falar, é coercitividade. Ou seja, de coerção. Preciso coagir a pessoa, fazer uma coerção para ela me pagar? Preciso. Então, uma derivada. Não precisa uma originária. Receita pode ser originária, são aquelas de origem do próprio Estado. Derivadas são aquelas obtidas pelo Estado mediante a autoridade coercitiva, ou seja, deriva, né, da coercitibilidade, coercitividade. Ou seja, o Estado exige que o particular entregue de forma compulsória determinada quantia. Aqui é do próprio Estado, então tem concessões, royalties, aluguel. A maior de todas aqui, essas receitas que o Estado recebe é aluguel. No caso da receita derivada, a maioria das receitas elas são derivadas, multas, contribuições. A maior receita originária do Estado é aluguéis. Estado, na verdade, pela União. A União é uma grande imobiliária, a quantidade de imóveis que a União tem. Até que tem uma secretaria só para administrar isso, Secretaria de Patrimônio da União. Classificação quanto à afetação. Isso aqui não tem mais dúvida. Originário de um Estado, classificação quanto à afetação patrimonial. Quanto à afetação patrimonial, a receita pode ser efetiva e não efetiva. A efetiva são aquelas que contribuem para o aumento do patrimônio. Em regra, a receita orçamentária efetiva indica a ocorrência de fato contábil modificativo aumentativo, ou seja, aumento do patrimônio. São efetivas todas as receitas correntes, depois de ver essa classificação, com exceção do recebimento distributivo, que representa um fato permutativo e, assim, não efetivo. Isso aqui são todos conceitos técnicos contábeis. Assim, a gente está falando aqui, mas se você não for da área de contabilidade, você fica meio, às vezes, em dúvida.
Mas vamos ler a segunda, eu explico aqui. São aquelas que não contribuem para o aumento do patrimônio. Em regra, uma receita orçamentária não efetiva, a não efetiva, indica a ocorrência de um fato contábil permutativo, não altera o patrimônio líquido, são não efetivas todas as receitas de capital, com exceção do recebimento das transferências. Pega só essas exceções aqui, que sempre vai cair. Deixa eu botar um outro gráfico. Quais são as exceções aqui? Recebimento de transferências de capital, causa aqui, cadê a exceção? Exceção. Pega aqui. São exceções. Recebimento de dívida ativa, que representa um fato permutativo, e assim é não efetivo. O que é esse efetivo e não efetivo? Esse aqui teria que entender um pouco de contabilidade, mas é basicamente o seguinte: efetivo é quando há um fato modificativo aumentativo. Isso que ele quer dizer. O que é um fato modificativo aumentativo? Aumento do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é quando você pega as suas respectivas receitas e despesas e tem uma sobra. Patrimônio líquido é como se fosse uma sobra. Você tem uma sobra ali. Então, você aumenta. Eu tenho um lucro. O lucro vai para onde? Patrimônio líquido. Tem um aumento do meu patrimônio líquido. Então, nesse mês, eu gastei menos, arrecadei, vai para o patrimônio líquido. Então, toda receita que tem essa tendência de aumentar o patrimônio líquido, ou seja, um aumento aumentativo, né, patrimônio líquido, você tem uma receita efetiva. Isso é teoria contábil. Quando há apenas um fato permutativo, você tem, aqui é um fato permutativo, você tem uma não efetiva. Vamos tentar, deixa eu ver se tem exemplo aqui embaixo. Por exemplo, uma receita que é uma permutação. Você permutou. É uma receita em que você pegou um patrimônio, registrou aqui no ativo, mas ao mesmo tempo você registrou uma despesa de mesmo valor. Isso modificou o seu balanço patrimonial, modificou a sua situação líquida, o seu patrimônio líquido? Não. Então, é uma receita não efetiva, você fez uma permuta ali. É diferente quando você registra aqui, contabilmente, contabilidade pública, registra aqui no ativo um valor. E no passivo, um valor menor, vai ter uma diferença. Ou seja, você aumentou o ativo, mas não aumentou na mesma proporção passiva. Você aumentou o patrimônio líquido. Porque se você vê um balanço contábil, né, balanço patrimonial, tem um balanço patrimonial aqui da administração pública, você vai ter sempre um quadrado, vamos dizer assim, um quadro. Do lado esquerdo você vai ter o ativo, do lado direito vai ter o passivo. Embaixo do passivo, você vai ter um quadrante, que é a diferença entre ativo menos passivo. Isso é o patrimônio líquido. Tanto faz ser uma de uma empresa, né, uma empresa privada, quanto o órgão público. E toda receita que entra ali, de um lado, e não tem a correspondência na despesa, ela é uma receita efetiva, porque ela aumentou o ativo e não teve a mesma contraprestação da despesa ali, ou seja, do passivo. Se ela entrou de um lado e entrou do outro lado, ficou 0 a 0. 0 a 0 é não efetivo. É simplesmente isso. Agora ele botou exemplos aqui. Ele botou exemplo de exceção, né? Recebimento de dívida ativa, que representa fato permutativo, é assim não efetivo. Ou seja, recebeu dívida ativa. O que é dívida ativa? É você registrou uma receita, que você tinha que receber. A pessoa não pagou, você registrou em dívida ativa. Aquilo ali está ativo. Você vai receber, está ativo. Você ativa porque você quer receber. Na hora que essa receita entra, o que vai ocorrer? É um fato permutativo. Aquilo já estava previsto, essa dívida ativa, então você... Na realidade, é exceção. Deixa eu tentar explicar aqui. Agora que eu entendi o que ele quis botar como exceção. A dívida ativa, a dívida ativa é uma receita em que você já tinha registrado, a pessoa não pagou. Dívida ativa são os créditos não pagos. Só que o que vai ocorrer aqui, nesse caso especificamente? Quando a pessoa pagar, você vai tirar, você não vai ter contraprestação daquilo, em geral, você não vai ter aqui na conta do
Não vai ter contraprestação daquilo. Peraí que saiu. Ok. Você vai ter uma contraprestação, você não vai ter a dívida ativa, você vai ter uma contraprestação daquilo, então vai aumentar só o ativo. Então, é efetivo. Aumentou o patrimônio, é efetivo. A exceção aqui da não efetiva, ou seja, transferência de capital. O que é transferência de capital? Capital, lembra essa palavra, capital significa imóveis. Então, imóveis, são despesas de capital, são despesas de imóveis, despesas de patrimônio físico da administração pública. Quando você tem uma transferência de capital, o que é transferência de capital? É você transferir o seu patrimônio, transferir uma casa, um órgão público para uma outra entidade. Então, você está transferindo capital, você não está vendendo. Porque se você vender, você vai receber dinheiro. Se for maior do que estava previsto, você vai ter uma despesa efetiva. Aqui, transferência é como se fosse uma permuta. Então, você transfere, quem está falando? Que é uma não efetiva. Ou seja, porque não vai ter aumento do patrimônio, porque a transferência de capital causa acréscimo patrimonial é assim efetiva. Ah, está entendendo? Então, aqui, na verdade, está dizendo que você transferiu um imóvel e houve um acréscimo patrimonial. Então, transferiu o imóvel e aí, automaticamente, você teve um acréscimo patrimonial. Transferência de capital. O grande X é só você prestar atenção nisso aqui. Aumentou o patrimônio líquido, você tem a efetivo. Vou pegar aqui. Não aumentou o patrimônio líquido, você tem a não efetiva. E não trouxe muitos exemplos para a gente, mas se ele tivesse trazido, a gente conseguiria entender lá em cima, e trouxe bastante exemplo. Mas na hora que a gente for resolver as questões, vai ficar claro isso. Ou ele vai deixar escrito dizendo aumentou o patrimônio líquido, ou não aumentou. Aí já vai dar, deixa para a gente marcar. Ou pela própria situação do caso que ele vai botar, você vai perceber que vai dizer, olha, teve um lucro, ele vai botar a palavra lucro. Você volta lucro, aumenta o patrimônio líquido. Teve uma diferença positiva. Positiva aumenta a patrimônio líquido. Então, tudo aquilo que aumentou é uma despesa efetiva. Não aumentou, né? Só permutou, se for 0 a 0, é não efetivo. Classificação quanto à regularidade. Essa daqui ele já até explicou lá em cima. Ordinária, ou seja, quanto à regularidade, vai ser ordinária, aquilo que o governo já está acostumado a arrecadar, é contínuo. A extraordinária é aquilo que não estava previsto. Sempre tem indenizações sem forma de Estado, imposto criado em caso de guerra. Então, é não regular. A mais, vamos dizer, mais recorrente são as doações. Não confundir receita extra-orçamentária, né, o extraordinário com a extra-orçamentária, são diferentes. A extraordinária é aquilo que não é regular. Questão exemplo. Vamos ver se ele... Essa aqui a gente já respondeu, já. Considerando-se o impacto da receita pública na situação patrimonial doente, uma espécie de receita que, quando arrecadada, tem efeito nulo. Aqui, ó. Se lembra que toda vez que ele traz uma questão modelo, é uma questão que ele já trouxe de concurso. Ele poderia botar aqui como concurso. Patrimônio nulo, faltando aqui. Você não altera, ou seja, é nulo, é uma receita não efetiva. Mas aqui eu acho que ele botou exemplos. Então, vamos lá. Doente, refere-se a royalties. Royalties. Eu tenho que devolver, aí ele está colocando várias. Sim. Então, na verdade, eu acho que ele como é que fala? Ele botou essa questão, mas fazendo outra pergunta. Aqui, ó. Parecido, não foi que eu vi. Ele tinha botado se era orçamentário ou estamentário, está perguntando agora outra coisa. Está usando a mesma questão para outra situação. Então, vamos lá. O número do patrimônio doente, ela outorga de direito alienações de títulos imobiliários, inscrições em concursos e processos seletivos. Esse aqui é bem interessante. Inscrições em processos seletivos. Eu vou ter alteração do patrimônio? Sim, né? Então, vou só apagar aqui. Então, o concurso do CNU. Vai estar entrando o recurso? Sim. Então, vai ser aumentativo. Serviço de registro, certificações de fiscalização. Então, qual dessas que se refere àquela que você não vai ter um aumento no patrimônio líquido? Ou seja, não vou ter lucro. Se eu tiver lucro efetivo, paguei tudo. E aí? Alguém chuta?
monetário. Uma espécie de receita que, quando é arrecadada, tem efeito nulo no patrimônio do ente, refere-se à alienação de títulos mobiliários, ou seja, a receita é gerada pela venda de títulos mobiliários, mas a arrecadação não afeta o patrimônio líquido do ente que realizou a venda. Isso ocorre porque, embora haja entrada de recursos financeiros, essa entrada é neutralizada por uma saída correspondente de ativos financeiros. Um exemplo dessa situação é quando o governo vende títulos públicos como forma de captar recursos. Esses títulos são comprados por investidores que fornecem o dinheiro ao governo. Embora o governo aumente a sua disponibilidade financeira com essa venda, ele também adquire o compromisso de comprar os títulos e pagar os juros ao final do contrato. Portanto, o ganho monetário da venda dos títulos é compensado pelo aumento do passivo, a obrigação do governo, resultando em um efeito nulo no patrimônio líquido. Ou seja, a alienação de títulos, de valores imobiliários, o governo automaticamente arrecada, ou seja, aumenta o caixa, mas provavelmente não, ele vai ter que devolver esses valores que foram investidos. E aí não houve alteração do patrimônio. Royalties, governo. Royalties são petróleo, vários outros, jazidas. Então, nesse aqui, aumenta, ou seja, o governo arrecada, né, ou recebe esses royalties de petróleo. Normalmente são empresas que fazem a exploração e pagam para o governo que está explorando ali aquele mineral. Então, há aumento, não vai ter contrapartida, não vai ter um outro registro. Outorga de direitos de uso. Outorga de direitos de uso é como se fosse um aluguel de um determinado local. Então, você vai só arrecadar, não vai ter gastos ali na despesa. Processo seletivo, inscrição em processos seletivos. Aqui, da mesma forma, você não vai devolver. Verdade. Se tiver lucro, se tiver lucro, você não vai devolver. Pode ter um aumento, não necessariamente vai ter lucro, mas se tiver um aumento. Serviço, qualquer tipo de serviço é uma receita efetiva. Se tiver lucro nesse serviço, se você tiver a fiscalização, você não vai devolver, ou seja, uma receita efetiva. Agora, aqui você vai ter que devolver, ou seja, vai ter uma contrapartida. Você vai registrar tanto no ativo, deixa eu botar aqui de novo, passivo. Aqui é o PL, patrimônio líquido. É isso aqui. Aumentou, botar o F aqui, é efetivo. Reduziu ou deixou nulo, nulo. É não efetivo. Ou seja, não tem efetividade no patrimônio. Na verdade, a explicação é o seguinte: a efetividade ou não efetividade tem a ver com o patrimônio líquido. Próxima classificação. Classificação quanto à natureza. Acho que a gente vai ter que finalizar nessa aqui hoje, amanhã a gente continua. E são 20 páginas, só a parte de classificação de receita. São 50 páginas desse material, são 20 primeiras só de classificação de receita. Pelo andar da hora, a gente não vai conseguir ver toda a de receita, mas vamos ver mais uma ou duas classificações. Os itens, quanto à natureza, os itens que classificam, detalham a receita são identificados por números de código decimal, que é como se fosse o CPF da conta. Convencionou-se denominar-se esse código de natureza da receita. Natureza da receita. A associação é efetuada por meio de um código numérico de 8 dígitos, cujas posições ordinais passam a ter o seguinte significado. Isso aqui vocês vão ver muito quando receberem lá no seu trabalho um determinado processo, e aí vai perguntar: pode ou não pode gastar esse recurso? Como eu falei para vocês, o orçamento ele vai sendo detalhado, ao ponto de lá no seu setor você ter um orçamento seu, um orçamento específico, dizendo: o setor tem tanto para diárias de passagem, o diretor tal tem X para diária de passagem, o diretor tal tem X para conta, pode fazer licitações, pode fazer eventos. E normalmente vai ver assim: aí o diretor vai perguntar para você: Edvan, essa despesa é o quê? É para serviço ou para produto? Aí você vai ter que olhar e dizer: pô, isso aqui é 3.390, 3.9.
Assim, as principais você decora. A 39 é serviço. Aí você quer 33, 90, 30. Não, isso aqui pode fazer licitação para outra coisa. Então, pelo número, você sabe falar para o chefe, porque não vai vir escrito. Vai vir simplesmente ND, natureza da despesa, 33, 90, 30. E você já vai saber, ó, isso aqui chefe pode usar para passagem, pode mandar o pessoal para fiscalização, pode mandar o pessoal para evento. Então, é isso que identifica se você pode gastar para serviços, pode gastar para compra de produtos, para fazer um evento, fazer um congresso, um seminário, para comprar material do setor. Isso normalmente vai vir detalhado, essa natureza de despesa vai vir detalhada por setor, inclusive. Você vai pegar o orçamento lá no Secretaria de Planejamento, você vai abrir, você vai ver que tem um detalhamento até no nível de departamento. E como é que é essa classificação? O primeiro dígito é a categoria econômica, o segundo dígito é a origem. A origem é aquela origem que a gente viu da classificação lá. Origem, ela vai ser derivada ou originária. Então, a origem de onde é que veio, quanto a espécie, daí que a gente vai gostar, geralmente para identificar a peculiaridade. Então, tem a peculiaridade que é justamente serviço, produto. Vamos ver aqui se ele já vai colocando aqui. Porque, na verdade, tem que pegar o manual da receita. Você vai botar aqui algumas dicas aqui no manual da receita. Mas o que cai em concurso? A gente não está detalhando agora. O que cai em concurso? O que cai em concurso, ele vai perguntar assim, primeiro dígito, é para quê? Categoria econômica. Segundo dígito, a origem. Terceiro dígito, a espécie. Do quarto ao sétimo dígito, é o desdobramento. Desdobramento é saber se ela é para serviço, se ela é para produto, se ela é para programa. E o oitavo dígito é o tipo de despesa. Vamos ver se ele explica aqui. E, na verdade, sim, é uma lista, você vai pegar uma lista. Então, no primeiro dígito, na hora que você está fazendo o orçamento, você vai fazer isso no sistema. Esqueci qual é o nome do sistema agora. Não sei se é Ciplan, sei lá, tem um nome lá. Então, você vai pegar uma lista, como se fosse uma lista de código. E aí vai perguntar para você, tipo, né, no primeiro código, você é despesa aí. Você vai correr a lista. Número tal. E é o número também, identificado pelo número. Segundo dígito, é 1 ou 2, 0 ou 1. Você pode botar. Terceiro dígito. E aqui é maior. Você vê que aqui é um dígito lá e aqui é maior. Vamos ver a idade. Quando o imposto de renda da pessoa física é recolhido dos trabalhadores, aloca-se a receita pública correspondente à natureza da receita. Código 1, 3011.1. Então, o primeiro código, que é categoria econômica, que é receita corrente. Poderia ser receita de capital? Poderia. Aí você que vai ver de acordo com a descrição daquela receita. Então, tem o primeiro até receita categoria econômica. Então, você vai ver esse dígito e vai digitar aqui. Isso é um sistema. Normalmente vai ter sempre 0, 1, 1 e 2. Normalmente 0, 1. Não sei como é que é. Não sei como é que está. Normalmente isso é uma... De novo, isso aqui, isso aqui só está dando exemplo. Não vai chegar nesse nível para você se perguntar. É só para você entender, se você conseguir entender isso aqui, para você entender que ele vai perguntar isso. Vai perguntar assim, primeiro dígito, categoria econômica. Eventualmente, nessas pequenas, ele chega a perguntar em algumas provas quais são as categorias econômicas. Quais são? Mas nem sempre. Às vezes, só você saber essa primeira linha aqui, você já mata muita questão. Primeiro dígito, categoria econômica. Segundo dígito, origem. Terceiro dígito, espécie. Aí, quando você começa a entender essas segundas, fica mais fácil você não errar. Primeiro dígito, segundo dígito, do quarto ao sétimo dígito, do oitavo dígito. Segundo dígito, a origem. Qual a origem? A origem pode ser originária ou derivada. Essa aqui é uma derivada. É o quê? Deriva de impostos, taxa, contribuição de melhoria. Qual é a espécie específica? Cadê o terceiro dígito? Qual é a espécie específica de todos esses aqui? Impostos. Aqui ele poderia ter botado derivada. Originária, receita corrente no capital, derivada originária. E aqui é a espécie. É uma derivada da espécie imposto. Pode ser derivada da espécie taxa, da contribuição de melhoria. Aí o desdobramento. Aqui o desdobramento, qual é o tipo de imposto? Imposto sobre renda de pessoa física. Aí vai ter o código lá no manual. Tem um manual com essa lista gigante, é uma lista gigante. E aí, qual o tipo? Principal ou derivada? Principal, secundária. Ele vai ter lá no... A estrutura de codificação teria a possibilidade de associar a receita principal com aquelas dela originadas.
Esqueci de botar o bizu. Olha o bizu para você memorizar, para você não esquecer. É COEDT. Categoria econômica. Pode ser receita de capital, receita corrente ou de capital. Origem, utilizada para verificar a procedência do fato gerador, ou seja, se é originário ou derivada. Espécie, é o detalhamento do fato gerador, se ela é derivada, qual é o tipo de imposto. Imposto de renda, taxa, contribuição de melhoria. Desdobramento da identificação de peculiaridades, é de uso principal, né? E o tipo, utilizado para identificar o tipo de arrecadação, se é principal ou secundário. Em geral, não cobra concursos mais avançados, tipo concursos para auditor do TCU, concurso para Controladoria Geral da União. Aí eles aprofundam um pouquinho mais. Aí você me decorar essa terceira lista aqui. Um concurso, não sei, que não vai se aprofundar, que não é específico da área contábil, da área de fiscalização de orçamento, esse nível aqui já tem, quer aprender isso aqui, o EDT. Os principais daqui é bom aprender, sim, mas é tipo quase impossível você tentar memorizar esses números. É uma lista gigante, é o manual da receita. Depois vai ter o manual da despesa. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, todos esses códigos, todas essas classificações, você vai ter de igual modo na despesa. Sim. E, logicamente, tem a classificação tanto da despesa quanto da receita. Tem um manual, tipo, tem o manual da receita e o manual da despesa, para você deparar. Então, vamos lá. Quanto à classificação econômica, olha só, você tem a receita corrente. Isso aqui você vai definir lá, acho que não vai dar para a gente ver toda a classificação, já está chegando no final. Isso aqui você vai ter lá no primeiro dígito, receita corrente ou de capital. Então, no primeiro dígito, eu botei aqui no primeiro dígito, vai ter um número lá no sistema. Aí essa corrente é de capital, você definiu. Na hora que você definiu, se ela é corrente ou de capital, o sistema, na hora que você está fazendo o orçamento, vai abrir esse leque. Tá, você falou que é corrente para mim. Lembrando que isso é uma estimativa do que você vai arrecadar. No seu órgão, você vai fazer uma proposta orçamentária. Ele vai abrir essas possibilidades, sabe? Você está me estimando que você vai ter uma receita corrente aí. Mas qual vai ser? Tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferência corrente, outra receita corrente. Mínimo. Isso aqui é bom de memorizar. Isso aqui. Tributa com os pais. Tributa com os pais, transou. Se você botou que é despesa, receita de capital, o sistema já vai abrir essas opções para você, que é opera ali a mão. Você diz assim, olha, eu vou precisar dessa receita no orçamento, e essa receita de capital é o quê? Aí você vai dizer, não, na verdade é um empréstimo. Não tem essa receita, eu quero um empréstimo de 1 milhão. Aí você vai abrir e vai botar no sistema. E esse número, essa informação, você vai botar onde no sistema? No segundo dígito. O segundo dígito vai ter um dígito lá, 1, 2, 3, não sei qual os números, mas vai ter lá. Se você botou o número 2 aqui, você tem a opção no número 1, no número 2 tem o número 1, isso, número 2, é tudo sistema. Então, operações de crédito é receita de capital. Vamos para o terceiro dígito, 6. Terceiro dígito é as espécies. Vamos ver a questão. Ao analisar as receitas previstas e arrecadadas no ente público ao final de um dado exercício para avaliar as fontes de referenciamento da atividade do ente, o analista deve considerar que as receitas. Está perguntando sobre isso aqui. Então, receita corrente, só para a gente responder a questão, você tem que lembrar, tributa com os pais. As tributárias, as contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes ou outras receitas correntes. Isso aqui também vai ser igual, tanto um quanto no outro. Transferência de capital e outras receitas de capitais. Aqui você vai ter só isso aqui, opera ali amor. Operações de crédito, alienação de bens, que é a venda do patrimônio, e amortização de empréstimos concedidos, ou seja, você recebeu no empréstimo que você concedeu. Operações de crédito é você pegar emprestado. E aqui eu não tenho muito o que aprender. Tributárias são os tributos, contribuições, receita patrimonial, são aquelas que você recebe de aluguel, Agropecuárias, nem sei quais são hoje, governo investe em agricultura, industriais, governo investe em indústria,
as indústrias que o Brasil tinha, hoje o Brasil não tem. A indústria siderúrgica nacional, a indústria facada, e serviços que o governo faz e ele presta e recebe dinheiro. Vamos tentar responder, é com base nisso que ele está querendo essa questão. Então, as decorrentes de exploração de atividades econômicas devem ser aplicadas de despesas que tenham impacto positivo no orçamento. Letra B. Eu vou perguntar, analisar as receitas previstas e arrecadadas ao final de um dado exercício para avaliar as fontes de financiamento da atividade do ente. O analista deve considerar que as receitas decorrentes de exploração de atividade econômica devem ser aplicadas em despesas que tenham impacto positivo no patrimônio. Entendi agora, vamos lá. Decorrentes de exploração de atividade econômica, por sua natureza não coercitivas, não compõem a previsão inicial das receitas. Letra C. Decorrentes de exploração de atividades econômicas, quando arrecadadas, devem ser reconhecidas como receitas de capital. Letra D. Obtidas de forma impositivas e decorrentes de exploração de atividades econômicas devem ser classificadas quanto à categoria econômica da receita e obtidas de forma impositiva são vinculadas ao custeio de programas de duração continuada. Lembrando que isso aqui é uma questão de concurso que ele tirou, né? Normalmente ele bota questão modelo, mas ele não coloca sobre o modelo. E ele está perguntando aqui para a gente. Decorrente de atividade econômica do Estado deve ser aplicada as despesas, porque toda receita, a gente vai aprender lá na despesa, toda receita, quando você classifica ela, quando você está fazendo o orçamento, você vai destinar especificamente para um tipo de despesa. Deixa eu tentar explicar. Se eu classifiquei, na hora que eu estou fazendo o orçamento, a gente vai finalizar aqui hoje. Se eu classifiquei ela em receita corrente, o que vai ocorrer? Eu vou ter lá do outra ponta uma despesa corrente. Da despesa corrente. Então, se eu classifiquei a receita aqui, que eu vou arrecadar a despesa de capital, normalmente eu vou ter também uma despesa de capital. É isso que ele está falando. Então, quando eu tenho uma receita decorrente de atividade econômica, ela deve ser aplicada a despesa que tem impacto positivo no orçamento, é isso que ele está perguntando. A despesa que vai ser referente para a receita. Letra B. Decorrente de exploração de novo, de atividade econômica por sua natureza não coercitiva, não compõe a previsão inicial de receita? Compõe, né? Está errado. Porque na hora que você faz o orçamento, você já diz aqui, ó, vou ter receitas, né, de agropecuária, industrial, de serviço, que são atividades econômicas, são as empresas públicas do governo, são, né, várias situações que o governo vai receber dinheiro. Então, isso aqui, na verdade, não, isso não está errado. Não compõe orçamento, até porque você tem as despesas de origem do próprio patrimônio do Estado, como são as receitas originárias. As coercitivas são aquelas derivadas, mas todas as duas compõem o orçamento do governo. Decorrentes de exploração de atividades econômicas, quando arrecadadas, devem ser reconhecidas como receitas de capital? Não. Quais são as receitas de capital? Operações de crédito ou empréstimos, alienação de bens, ou seja, você vê patrimônio, amortização de empréstimos concedidos, ou seja, o governo emprestou, agora vai receber. Relação de capital, não, atividade econômica está aqui, ó, patrimonial, está errado aqui. São receitas de capital, não, receita de capital, obtidas de forma impositiva, ou seja, derivadas, são impostos, e decorrentes de exploração de atividades econômicas, devem ser classificadas quanto à categoria econômica de receita, categoria econômica de receita mista. E lembrando, categoria econômica é aqui, ó, receita corrente e receita de capital, a não ser que ele esqueça de botar alguma coisa. Deve ser na categoria econômica de quê? Corrente ou de capital? Ele deveria ter coisa especificada aí. Ou a letra dele. Porque, na verdade, assim, o que ele está botando assim, exploração de atividade de forma impositiva e decorrente de atividade econômica deve ser feita, deveria, se ele tivesse colocado corrente, seria essa a resposta. Porque tanto atividade econômica quanto impostos, aqui, ó, atividade econômica e impostos é receita corrente. Obtidas de forma impositiva, são vinculadas ao custeio de programas de duração continuada de a cargo do ente. Também pode ser essa. Essa é positiva, assim, os impostos. Os impostos você arrecada. É para o quê? Para custeio de programas de duração continuada? Entendeu o que ele está falando? Os impostos, as impositivas. Quais são as receitas impositivas? São os impostos, são as receitas derivadas.
Quando você arrecada imposto, qual o objetivo do imposto? Do outro lado da despesa? É programas de duração continuada, diferentes? Para mim, sim. Então, ficaria, isso aqui, eliminaria essa, ficaria entre A e E. Vamos ver qual a resposta. Letra D. Por quê? Está faltando um complemento. Vamos lá. Para avaliar as fontes de financiamento das atividades do ente, o analista deve considerar que as receitas obtidas de forma impositiva, ou seja, receitas derivadas, ok, e decorrentes de exploração de atividade econômica, receitas originárias, devem ser classificadas quanto à categoria econômica de receita. Sim, mas ele só botou, ele não botou, faltou corrente de capital. Entendi a resposta, mas ficou faltando aqui. Categoria econômica de receita, mas qual categoria econômica? Tem duas categorias econômicas, corrente de capital. Mas, assim, vamos deixar para amanhã a continuidade desse aqui, que eu vou precisar tirar. A origem da receita, que é o primeiro e o segundo dígito. Receita corrente e receita corrente intra-orçamentárias, tá? Primeiro dígito, segundo dígito. Deixa eu ver o que tem mais. Espécie, desdobramento, tipo. Tem muita coisa. De novo, só para a gente finalizar. Eu sei que, como é que eu posso dizer? Parece, assim, é truncado, até para quem trabalha com orçamento, depois quem for para a área orçamentária aqui vai ver que tem pessoas que estão anos e do nada a pessoa vai lá e muda essa lista. Isso já aconteceu, mas foi muda a lista. Até pessoas que trabalham há anos ficam bem perdidas, né? Lógico que algumas não mudam nunca, né? Naquela classificação. A própria Secretaria de Tesouro Nacional tem uma portaria que dá esses números todinho. Tem até chefe que fica meio perdido nessa classificação. Lógico que aquela classificação de 4 dígitos ali, a natureza final, a NT, ninguém erra aquilo ali, mas aquelas primeiras ali, só no dia a dia que as pessoas vão aprendendo ali a fazer o orçamento do seu setor, essas coisas todas. Esqueci o nome do sistema. Sabe, esqueci. O sistema, às vezes mandava preencher aquilo ali. Mas, com o tempo, né? Amanhã a gente faz a revisão, depois vai fazer exercício, vocês vão ver que vai fixando. Porque, na verdade, assim, é muita classificação. Tem que pegar as principais, ver quais exercícios que a vocês ganham cobra mais. Lembrando, e aí vai vir, às vezes, o desespero, tudo isso que você aprende na receita, você tem que decorar na despesa. Decorar, memorizar. Mas ali, naqueles 2 mnemônicos ali, você mata muita questão. Você vai ter muita questão que cai ali no tributa com os pais, opera ali amor. Esses dois mnemônicos ali que você cai. Mas já pode cair uma outra classificação ali que eu não sei muito bem. Tá? Mas todo mundo também tem essa dificuldade. Vai ter uma outra classificação ali, né? Porque você vê que não tem muito conhecimento. É bem decoreba alguns assuntos, aí tem que decorar. Ainda mais se cair uma questão dessa do 100 mil, que cobrar um número. Assim. Essa aqui é número tal. Possível. Ninguém vai ter estudado a portaria, ainda não vai ser. Enfim. Muito difícil você. Deixa eu parar aqui que você demora assim.